Olá pessoal, meu nome é Vitor Manuel e hoje nós estamos de volta com mais um PET Responde, que é uma iniciativa do PET da Engenharia Elétrica da UFC do Campus Sobral. Hoje nós iremos trabalhar a disciplina de Física 3, que é abordado o livro do Halliday Resnick, o volume 3, no capítulo 22, que aborda a parte de campos elétricos, e a questão 32, que ela tem o seguinte enunciado. Na figura, uma carga positiva Q de 7,81 picocoulombs está distribuída uniformemente em uma barra fina, não condutora, de comprimento L igual a 14,5 centímetros. Aí ele pede para determinar o módulo do campo elétrico e a orientação em relação ao semi-eixo positivo de X do campo elétrico produzido no ponto P, situado na mediatriz da barra, a uma distância R igual a 6 centímetros da barra. Bom, pessoal, iniciando aqui a solução da questão, primeiro nós vamos definir que o nosso eixo de coordenadas de referência ele esteja aqui na mediatriz da figura, como está mostrando aqui, o Y e o X. Depois nós vamos definir dois elementos de carga. Esses elementos de carga eles são simétricos em relação ao eixo Y. Como a gente está trabalhando com campo elétrico, nós sabemos que ele é um vetor. Já que ele é um vetor, nós podemos desenhar ele no espaço. Levando em consideração que a carga da barra é positiva, nós sabemos que os vetores do campo elétrico elas vão estar saindo da barra em direção ao ponto P. E eles vão ficar desenhados dessa forma aqui. Já que o nosso elemento de carga está a uma distância, né, do nosso zero, nossa origem, ele vai formar um ângulo θ, que esse ângulo θ ele vai se refletir aqui na angulação do campo elétrico. Como ele é um vetor, nós podemos decompor ele em dois componentes, tanto no eixo X como no eixo Y. Uma coisa que nós podemos observar aqui dessa representação é que as componentes do eixo X elas acabam se cancelando para cada elemento simétrico, tanto as do semi-eixo negativo como as do semi-eixo positivo, restando apenas só campo elétrico no eixo Y. Uma coisa que a gente tem que definir também para o cálculo desse campo elétrico é a distância do elemento de carga, que a gente está considerando, até o ponto P que nós queremos calcular o campo elétrico. Essa distância eu vou chamar de Rzinho. Que se a gente for usar o teorema de Pitágoras, né, aqui nesse triângulo retângulo, que tem um ângulo θ e um ângulo de 90 graus aqui, a gente vai chegar nessa equação 2 aqui. E aí, nós sabemos que o campo elétrico ele tem essa definição, né, que o campo elétrico é igual a carga dividido por 4π ε0 e o R ao quadrado, onde o R ao quadrado é essa distância que nós acabamos de definir. Depois, nós vamos escrever a carga, como é que ela está se comportando. A gente viu que ela está numa barra. Então, a gente vai escrever o quê? Que a carga vai ser igual ao seu comprimento, que é L, que é descrito aqui na figura, vezes o lambda, que ele vai ser uma densidade linear de carga. Se a gente pegar, como a gente está trabalhando aqui com elementos diferenciais, né? A gente definiu esse elemento diferencial aqui, a gente vai derivar a carga e obter uma expressão, que no caso vai ser essa expressão 3 aqui, que ela diz que o diferencial de carga é igual a um lambda, que é uma densidade linear, vezes o dx. Outra coisa que a gente pode tirar dessa figura é o cosseno e o seno desse ângulo θ, que o cosseno vai ser Rzão, que é a distância da origem até o ponto P, dividido por Rzinho, que é a nossa distância do elemento de carga até o ponto P, e o seno, que é x, que é a distância da origem até o elemento de carga no eixo X, dividido por R, formando as equações 4 e 5. Se a gente pegar a equação 1 e diferenciar, a gente vai chegar nessa equação aqui, onde o diferencial de campo é igual ao diferencial de carga dividido por 4π ε0 R ao quadrado. E depois a gente substitui a equação 2 e a equação 3, nós vamos obter essa equação 6 aqui. Depois, se a gente for observar, nós vimos anteriormente na figura que as componentes ao longo do eixo X ela acabam se cancelando. Então, para a gente tirar o módulo desse campo elétrico, é importante a gente pegar só o que está efetivamente produzindo campo, que no caso é o eixo Y.
Então, das equações anteriores, a gente viu o quê? Que o campo no eixo y é igual ao campo elétrico vezes o cosseno desse ângulo. Então, se a gente pegar essa equação e diferenciar, a gente vai obter que o diferencial de campo no eixo y é igual ao diferencial de campo vezes o cosseno desse ângulo. E depois a gente pegar as equações 5 e 6, substituir, a gente vai chegar nessa equação aqui. Se a gente integrar ambos os lados, levando em consideração os limites de integração de menos L sobre 2 até L sobre 2, já que a barra tinha um tamanho L, né? E a gente colocou o eixo de referência bem no centro, no 0, 0, né? Então, vai de menos L sobre 2 até L sobre 2. Como ela é uma integral simétrica, a gente pode pegar, multiplicar ela por 2 e fazer de 0 até L sobre 2. Resolvendo essa integral, ela é uma integral tabelada, ela tem no próprio livro, a gente vai obter esse resultado aqui, ó. Fazendo algumas manipulações, a gente chega na equação final, que é essa, y é igual a carga sobre 4πε0 vezes todo esse colchete aqui. Levando em consideração que a carga, como a gente viu anteriormente, né, é igual a L vezes o lambda. Aí vem os itens. O item A ele pede para a gente calcular o módulo. Já que a gente já tem a expressão, basta só substituir esses valores. R igual a 6 cm, L igual a 14,6 cm e a carga igual a 7,81 picocoulombs. O Y no final vai dar 12,4 nano ou 12,4 newtons por coulomb. O item B, ele pergunta qual é o ângulo em que esse campo elétrico ele faz com o semi-eixo positivo do X. Como a gente já falou anteriormente, as componentes ao longo do eixo X elas se cancelam, fazendo com que todo o eixo Y, o campo elétrico ele esteja direcionado no eixo Y. Já que ele está direcionado ao eixo Y, ele vai fazer um ângulo de 90 graus em relação ao semi-eixo positivo de X, ou menos 270 graus. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir mais um PET Responde. Qualquer dúvida vocês coloquem aí nos comentários, certo? Até a próxima. Valeu!